Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. Aula de hoje mega importante. Vamos falar sobre função quadrática, ou função do segundo grau, ou até mesmo função polinomial do segundo grau, beleza? É a função aí, uma das funções mais importantes que nós temos, ela com certeza vai aparecer no seu vestibular, beleza? A gente vai passar aí por tudo dessa função, só para você entender o cronograma da aula, para ficar mais claro para você se organizar. A gente começa mostrando alguns exemplos de função, determinando quem são os nossos coeficientes, qual é a condição para que exista uma função do segundo grau. A gente trabalha com os zeros da nossa função, depois a gente vai para os gráficos, beleza? Dentro do gráfico a gente gasta um tempo um pouco maior, porque a gente tem muita coisa importante para falar em cima deles, beleza? Vamos começar então. Eu vou falar para você o seguinte: uma função quadrática é uma função f com domínio e contradomínio aí nos reais, certo? E ela vai existir se ela for escrita da seguinte maneira: f de x, ou o nosso y, né, é igual a x ao quadrado mais bx mais c, beleza? Então ela vai ser escrita dessa forma genericamente. O que é importante aqui? Para ela ser uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero, beleza? Então temos aí essa condição importante para que ela exista, certo? Então, lembrando, o a sempre acompanha x ao quadrado, o b sempre acompanha x e o c sempre está sozinho, beleza? Não importa a ordem, o a sempre com x ao quadrado, o b sempre com o x e o c sempre sendo o nosso termo independente, beleza? Vamos para alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Então, ó, exemplos. Eu vou colocar aqui f de x é igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 10, por exemplo. Eu vou colocar aqui um y igual a x ao quadrado menos 30, beleza? E vou colocar também um y igual a x ao quadrado mais 6x, certo? Só para a gente terminar os nossos exemplos aqui, só mais um, eu vou colocar y é igual a... Vou colocar aqui y é igual a 5x ao quadrado e nada mais, beleza? O que eu quero de você aqui? Quero que você perceba que nessa primeira função, o a é o nosso 2. É o nosso 2, porque é ele que está acompanhando o x ao quadrado. O b, ele vale menos 5, beleza? Porque é o valor que acompanha o x. Então a gente já para aqui e já te fala o seguinte: se nós temos sinal de negativo na nossa expressão, ele vai junto com o número quando a gente seleciona os coeficientes, beleza? E o nosso c, que sempre está sozinho, é o nosso 10, beleza? Então o c vale 10. Fácil demais, né? Vamos para os outros dois aqui, ó. Nessa primeira parte, o a vai valer 1, porque é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b vai valer aqui 0. Não tem ninguém junto com o x. Se não tem ninguém junto com o x, ele vai valer 0, beleza? E o c sempre está sozinho. Quem está sozinho aqui é o nosso menos 30, beleza? Muito fácil, né? Vamos à próxima. Tenho aqui um a valendo 1, um b valendo 6 e um c, que nesse momento aqui não aparece, ele vai valer 0. Fácil também. E para a gente terminar essa primeira parte, o a dessa função vale 5, o b nessa função vale 0 e o c também vale 0. Veja bem, não existe coeficientes junto com o x e não existe coeficiente sozinho, beleza? Não temos termo independente. Fácil demais essa primeira parte, né? Bem tranquila. Vamos fazer o seguinte: feito isso, vamos aos zeros da nossa função. Pessoas, chegamos aos zeros da função quadrática. Se você já está assistindo as aulas comigo aí há um tempo, você sabe que a definição de zero da função é muito simples, é muito fácil. Basta a gente jogar o nosso y igual a zero. E aí a gente encontra os valores de x
que deixam essa nossa expressão verdadeira, beleza? Então, de novo, encontrar o zero da função é encontrar o valor de x para o qual o nosso y ou o nosso f de x vale zero, beleza? Muito simples, né? E eu vou fazer assim com você, ó. Eu vou te mostrar alguns bons exemplos aqui, tá? Então, eu vou começar, vou dividir aqui para ficar mais fácil pra gente. Eu vou começar mostrando para você a seguinte função. F de x é igual a 2x ao quadrado. Ou, olha que simples aqui, ó. Quando eu tenho essa função, eu tenho que o a vale 2, o b e o c são iguais e eles valem quanto? Zero. Eles nem aparecem na nossa função, né? Para a gente encontrar o zero da função, eu vou igualar essa expressão a zero. Por quê? Porque eu quero que o f de x valha zero. Então, 2x ao quadrado é igual a zero, beleza? Como eu quero encontrar o valor de x, o único valor possível para que essa função, para que essa expressão torne verdadeira, é o x valer quanto? É o x valer zero, beleza? Então, qualquer outro valor diferente de zero que eu coloque aqui na minha expressão, eu vou ter um número positivo. Isso significa que não será igual a zero. Portanto, o único valor que ela pode assumir é o x igual a zero. Só que tem um detalhe importante. Quando a gente trabalha numa função afim, eu tenho um valor de x que torna a minha função aqui, ó, real para o zero da função, beleza? Só que na função quadrática nós vamos ter até dois valores de x, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu encontrei um único x igual a zero, né? Como eu preciso ter duas raízes, dois zeros da função, a gente vai falar que o x1 ele é igual ao x2 e ambos são iguais a zero, beleza? E outro detalhe importante, esse valor de x igual a zero está associado também ao y igual a zero. Portanto, nós temos aqui uma coordenada. Esse gráfico da função, com toda certeza, passará pela origem da minha função, do meu plano cartesiano, beleza? Tranquilo essa primeira parte, né? Então, a primeira observação que eu quero de você, quando o b e o c forem zero, o único valor de x que torna real é o x igual a zero, certo? Vamos ao próximo? Vamos ao próximo. Vou colocar agora aqui, ó, um f de x igual a x ao quadrado menos 3x, beleza? Já vou até separar aqui o outro espacinho. Então, ó, quem que a gente tem aqui como a? O a vale 1, o b vale menos 3 e o c, que é sempre o termo que fica sozinho, o chamado termo independente, ele não aparece pra gente, certo? Como eu quero encontrar os zeros da função, eu vou igualar o x ao quadrado menos 3x a zero. Então a gente vai ter x ao quadrado menos 3x igual a zero, beleza? O que eu quero que você perceba? Que nesse caso aqui, a nossa expressão na esquerda tem dois termos aqui, né? Dois fatores e um termo em comum a eles, o x. Portanto, eu vou fatorar esse x. Perceba que o x faz parte do primeiro termo e faz parte também do segundo termo. Então, x ao quadrado dividido por x, x, menos 3x dividido por x, 3. Tudo isso igual a zero, beleza? Ou e aí, lembra da matemática básica. Quando eu tenho dois fatores sendo multiplicados e o resultado é zero, ou o primeiro fator vale zero, ou seja, x1 igual a zero, ou o segundo fator vale zero, ou seja, x menos 3 igual a zero, o x2 vai valer quanto? 3. Perceba que nós encontramos duas raízes, e nesse caso elas são distintas, elas são diferentes, beleza? O que eu quero que você também observe? Se nós estamos trabalhando com uma função, nós temos coordenadas. O 0 está associado ao y igual a 0 e o 3 está também associado ao y igual a 0, beleza? Então veja bem, quando eu tenho o c
igual a zero, eu posso resolver a minha função, ou melhor, o meu zero da função, através de fatoração. Observação importante, sempre que o seu c vale zero, uma das raízes obrigatoriamente vai valer zero, beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Vamos ao terceiro exemplo aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 9, beleza? X ao quadrado menos 9. Vamos comigo? O A vale 1, que é o termo que acompanha x ao quadrado. O B vale 0, porque ninguém acompanha o x. E o C, ele vale quanto? Menos 9, beleza? O C vale menos 9. Como eu quero encontrar zero da função, iguala essa expressão a zero, beleza? E olha que fácil, olha que fácil. O 9 que está positivo, eu passo ele para lá, positivo, beleza? E para a gente encontrar o valor de x, basta que a gente extraia a raiz dos dois lados. Como eu estou numa expressão de segundo grau, vai sair um x igual a 3 e um x igual a menos 3. Tanto o positivo quanto o negativo conseguem deixar essa expressão verdadeira, beleza? E aí o que eu preciso lembrar com você? Que nós formamos a nossa chamada coordenada, né? Então eu tenho aqui, ó, o 3 associado ao y0 e o menos 3 associado também ao y0. Dica para você, sempre que o nosso b for zero, a gente pode isolar o x e as nossas raízes vão ter o mesmo número, porém com sinais opostos. Fácil, né? Ou tudo isso que eu acabei de te mostrar são as chamadas funções do segundo grau incompletas, porque um dos meus coeficientes sempre vai valer zero, beleza? Fácil demais, né? Vamos mostrar agora quando todos os nossos coeficientes estão presentes. Vem comigo. Pessoal, já estou aqui com outro exemplo, né? E agora a gente pode perceber aí que o nosso A, ele vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Ou seja, todos os nossos termos, né, todos os nossos coeficientes são diferentes de zero, tá? Lógico, o A sempre vai ser, mas o que eu quero focar no B e no C, beleza? O que é importante? Quando isso acontece, a gente iguala a nossa expressão a zero, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. E aí a gente vai utilizar a nossa famosa fórmula de Bhaskara. A nossa famosa fórmula de Bhaskara. Lembra comigo? O nosso delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse aqui, ó, é o nosso chamado discriminante, correto? O nosso chamado discriminante. Vamos substituir? Delta é igual, o b vale menos 5, e se tem sinal negativo, coloque o parênteses. Menos 4 vezes o A1 vezes o C, 6. Ou uma dicasinha para você aqui, ó. Esse b ao quadrado nunca vai dar negativo, beleza? Nunca vai dar negativo. Então, se você começar o seu delta com um sinal de negativo, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada, certo? Por que isso vai acontecer? Porque se for um número positivo ao quadrado, continua positivo. Agora, se for o número negativo ao quadrado, lembra da potenciação, né? Se você tem uma base negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. Então aqui, ó, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 6, 24. Ou seja, o nosso delta vale 1, beleza? O nosso delta vale 1. E aí, depois que a gente encontra o delta, a gente tem a continuação da nossa fórmula de Bhaskara, né? O x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Substitua comigo. X é igual menos da fórmula, o b vale menos 5, mais ou menos raiz do delta, que vale 1, sobre 2 vezes o a, que também vale 1. Beleza? Vamos resolver isso aqui tudo? X é igual menos com menos mais 5.
mais ou menos, raiz de 1, 1, e 2 vezes 1, 2, beleza? O que é importante aqui? A gente vai encontrar duas raízes, dois valores de x, um chamado x1 e um chamado x2. Ou um vai somar a raiz do delta, o outro vai subtrair. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Beleza? O que é importante lembrar? Que esses valores de x formam coordenadas. Coordenadas 3 e 0 e 2 e 0. Porque sempre estão associados ao nosso y igual a 0, por estar encontrando o zero da função. Beleza? Fácil demais, né? Bem tranquilo também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você mais outros dois exemplos utilizando a fórmula de Bhaskara, beleza? Quero que você guarde uma informação importante antes dos dois exemplos. O nosso delta deu 1, beleza? O nosso delta deu 1. Guarda isso. E vem comigo. Galera, já estou aqui com outro exemplo para vocês, né? Então eu estou com f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. Vamos identificar, né? O nosso a vale 1, o nosso b vale menos 8 e o nosso c vale 16. O que eu quero encontrar? Zero da função. Então pega essa expressão toda e iguala a zero, beleza? E iguala a zero. O que é importante aqui? Você jogar no Bhaskara, né? Na fórmula do delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. O b vale menos 8. Se tem negativo, gente, coloca o parênteses para não errar, tá? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Então me ajuda aqui, ó. Falei para você que nunca vai ser negativo aqui, né? Então já sei que o sinal é positivo. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 16 também vai dar 64. Ou seja, o nosso delta aqui, ó, ele dá 0, beleza? O nosso delta dá 0. Vamos encontrar o valor de x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. X é igual. O b, ele vale menos 8, então vai ficar menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que está valendo 0, e o a vale 1, ou seja, 2 vezes 1. Então eu vou ter que o x é igual menos vezes menos 8, mais ou menos raiz de 0 dá 0. Então, ó, mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Ou 8 mais 0 e 8 menos 0 não vai fazer diferença nenhuma pra gente, né? Então, esse x aqui, ó, ele vai aparecer duas vezes. O x1 e o x2, igual no exemplo anterior. Qual que é a diferença? Que o x1 e o x2, nesse caso, eles são iguais. Iguais a 4. 8 dividido por 2, 4. Beleza? O que é importante você lembrar? Que esse 4 está associado ao nosso y valendo 0. Fácil demais, né? Vamos para o último exemplo? Então vamos comigo, vai. Pessoas, último exemplo aqui, utilizando todos os nossos coeficientes presentes, tá? Então, ó, o a vai valer 1, o b vai valer menos 6 e o c vai valer 10. O que a gente quer? Zero da função? Então pega essa expressão toda e iguala a zero, beleza? E começa a resolver Bhaskara. Então eu vou ter que delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o b vale menos 6 ao quadrado. Tem sinal de negativo, coloque o parênteses. 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Me ajude. Base negativa expoente par, já te falei, sempre vai dar positivo. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 10, 40. Ou seja, o nosso delta deu menos 4. Ou eu esqueci de te falar, naquele exemplo anterior, o delta deu 0, né? Importante você guardar essa informação, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos continuar resolvendo. Se o delta deu menos 4, vai para o x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. X é igual. O b vale menos 6, mas eu tenho uma fórmula, um sinalzinho aqui antes. Mais ou menos a raiz do menos 4.
2 vezes o A, que é 1, 2. Então eu vou ter aqui que o x é o seguinte, preste atenção. Ei, olha para cá. Delta deu menos 4. Eu consigo tirar a raiz quadrada de menos 4? Não. Não existe um número real para isso. Existe um número complexo. Mas a gente está trabalhando com complexos? Não. Estamos trabalhando com números reais. Ou não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Portanto, aqui ó, a gente nem precisa continuar. Se o nosso delta é negativo, a gente fala que não existe raiz real. Não existe raiz real, beleza? Então, eu não vou ter coordenadas aqui que vão cortar o nosso eixo X. Um pequeno spoiler para você do que vem pela frente, beleza? Então, ó, importante, delta deu negativo, não consigo continuar resolvendo o nosso X. Beleza? Entendido esse exemplo, né? O que eu quero de você? Eu vou resumir os 3 últimos exemplos que eu passei para você em uma tabelinha, tá? Então, me aguarda. Vem. Pessoas, você lembra que eu falei para vocês observarem o valor de delta em cada um dos exercícios que eu estava fazendo? Eu encontrei um delta igual a 1, ou seja, um delta maior do que 0. Eu encontrei um delta exatamente igual a 0. E eu encontrei um delta, nesse último exemplo agora, negativo, isto é, menor do que 0, certo? O que eu quero que você observe? Quando o meu delta deu 1, eu encontrei duas raízes, elas eram reais e elas são distintas, ou seja, eu posso falar que o nosso x1 é diferente do x2, beleza? Fácil, né? Quando eu fiz o delta igual a 0, eu também encontrei duas raízes. Elas são duas raízes, elas são reais. Qual que é a diferença? Elas foram iguais, né? A gente encontrou lá apenas o x igual a 4. Isso significa que o nosso x1 ele é igual ao nosso x2, beleza? Em compensação, quando a gente estava falando aqui do delta menor do que 0, ou seja, o último exemplo passado para você, a gente não encontrou raiz real, ou seja, não existe raiz real, beleza? Não existe raiz real. Então, ó, temos aqui 3 casos muito importantes que vão aparecer para você, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um exercício para você agora, tentando te mostrar como que ele pode pedir essa relação entre as raízes e o nosso delta. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, um exercíciozinho, tentando te mostrar aqui o que eu acabei de falar dentro dessa tabelinha, certo? Então ele fala o seguinte, considere o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 2, que multiplica n mais 2 vezes x mais 9n. Antes de continuar te falando sobre o exercício, eu quero encontrar aqui os nossos coeficientes, o nosso A, o nosso B e o nosso C, beleza? Então, ó, o A é o valor que acompanha x ao quadrado, ele vale 1. O nosso B é o valor que acompanha x. E quem está acompanhando o x aqui, ó, é todo o 2 que multiplica n mais 2, beleza? Então, muito cuidado nesse exercício, tá? E o C é o termo que sempre está sozinho, nesse caso ele vai valer 9n. Ah, Felipe, mas ele não está sozinho, ele está com o n. Ei, mas espera aí, ele tem que estar sozinho em relação ao x, beleza? Então aqui, ó, ele não pode estar junto de um valor de x, ok? Então descobrimos A, B e C. Vamos dar uma melhorada nesse B aqui rapidinho? O B nada mais vai ser aqui, ó, do que 2n mais 4, beleza? 2n mais 4, ótimo. Aí o que o exercício continua falando para você? Ele fala que quando p de x é igual a 0, ou seja, estamos encontrando zeros da função, ele encontra raízes iguais. Se ele encontra raízes iguais, ele está querendo falar para a gente que o x1
é igual ao x2. E quando isso acontece, se você não lembra, volta um pouco o vídeo, a gente está falando que o delta ele é igual a zero, beleza? O delta é igual a zero. Então, como que a gente vai resolver aqui? A gente vai fazer Bhaskara, beleza? Então, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o b vale 2n mais 4, então coloque parênteses, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9n, beleza? Delta é igual, ou quadrado da soma. Então, vai ser o quadrado do primeiro, 2n ao quadrado, 4n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2n, 4n, vezes o segundo, 16n, mais o quadrado do segundo, que vai dar 16. E aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 9n vai dar menos 36n, beleza? Vamos juntar o que é possível aqui? Delta é igual a 4n ao quadrado, 16n menos 36n, eu chego em menos 20n mais 16. Ou, terminou? Não, preste atenção. Ele não falou que quer que o delta seja zero. Se o delta é zero e o delta também é toda essa expressão, então significa que toda essa expressão, 4n ao quadrado menos 20n mais 16, tem que valer quanto? Tem que valer zero, beleza? Por que isso? Porque o exercício pediu que as nossas raízes sejam iguais. E para as raízes serem iguais, o delta precisa ser zero. Então, usando essa informação, a gente descobre que toda essa expressão tem que ser igual a zero, beleza? Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o quadro, organizar isso aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. Galerinha, quadro apagado, organizado aqui para a gente continuar resolvendo o nosso exercício, né? Antes, ou melhor, a gente começou trabalhando com uma função do segundo grau. E ela foi se desenrolando até que o delta seja igual a zero, ela foi se desenrolando até a gente chegar em uma equação do segundo grau. Então a função é igualada a um f de x, a um y, e a equação ela é igualada a zero. Chegamos em uma equação do segundo grau. E essa equação ela tem duas coisas importantes. Primeiro, a nossa incógnita deixou de ser o x para ser o n, beleza? Então o nosso a acompanha n ao quadrado, o nosso b acompanha n e o nosso c fica sozinho, sem nenhuma incógnita n perto dele, ok? E outra situação importante aqui, a segunda, é que todos esses meus coeficientes, eles são divisíveis por 4. Portanto, quando nós estamos com uma igualdade a zero, a gente pode simplesmente simplificar essa nossa equação. Então vai ficar 4 dividido por 4, sobra apenas n ao quadrado. Menos 20 dividido por 4, sobra menos 5n. E 16 dividido por 4, sobra o 4 igual a zero, beleza? Ficou bem mais fácil, né? Antes o A era 4, agora ele vale 1. Antes o B era menos 20, agora ele vale menos 5. Antes o C era 16, agora ele vale 4. Beleza? Bem tranquilo, né? Se eu estou com uma equação do segundo grau, basta resolver através de Bhaskara. Então eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4ac. Substitua comigo, delta é igual, o b é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então o delta é menos 5 ao quadrado, 25, menos 16. Ou seja, o nosso delta aqui, ó, vai valer 9. Bom valor para delta, né? Porque lá no nosso x eu tenho a raiz de delta. Aqui vai ter uma raiz exata. Então vamos continuar. Vou fazer o seguinte, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual. Me ajuda a substituir?
O B não vale menos 5? Eu não tenho um menos aqui na forma? Menos vezes menos, mais 5. O delta não vale 9? Se eu quero a raiz dele, eu pego somente 3. O A não vale 1? Ele não fica multiplicado por 2? Então, vezes 2, beleza? Ou só que tem um detalhe, eu fiz um erro. Eu cometi um erro aqui. Eu não estou encontrando o valor de x. Eu estou encontrando, na verdade, o valor de n. O valor de n. Então aqui, ó, a gente vai encontrar n1 e n2. Vou trazer aqui para cima, ó, n1 e n2. Então me ajuda. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4, beleza? 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Portanto, os valores de n que tornam a nossa função p de x com que ela tenha raízes iguais, ou seja, com um delta igual a zero, é o n4 e o n1. Se eu jogar o n valendo 4 ou o n valendo 1 aqui, eu vou ter um delta igual a zero e, consequentemente, as duas raízes que eu vou encontrar também serão iguais. Beleza? Tudo bem? Fácil, né? Acho que com o exemplo ficou um pouco melhor de como aquela tabelinha pode aparecer para você, certo? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da aula. Continue acompanhando os meus vídeos. Um abraço, até mais.